Dado já chegou, alhamdulillah. Então vamos iniciar com a apresentação do painel do lado dos muçulmanos. Fará parte do painel dos muçulmanos o Sheikh Abu Bakr Apadre, o Maulana Muhammad Rafiq, vindo de Beira. Teremos o Sheikh Nur Mekupa e, por fim, o Sheikh Abdurrahman Ibn Said, que é o presidente da caravana de Dawa. Infelizmente, vamos poder contar com a presença do Sheikh Abu Bakr Juma, devido à doença da mãe que está a acompanhar, e rogamos a Allah que facilite a saúde e que recupere o mais rápido possível. Por fim, temos a mesa dos leitores. Do parte dos muçulmanos estará o professor Ahmad, que fará a leitura dos ditos históricos, caso seja necessário. Em seguida, vou passar por apresentar de forma breve o programa. Não vamos poder seguir as horas, uma vez que houve um atraso. Em seguida, teremos a recitação e tradução do Sagrado Corão, considerações iniciais, breve apresentação sobre o cristianismo, breve apresentação sobre o Islã, abordagem sobre o tema do debate, as características de um verdadeiro profeta, abordagem sobre o tema do debate, as características de um verdadeiro profeta. Agora vou passar a palavra ao pastor Lino para dar continuidade à apresentação do programa. Boa tarde. Neste momento estaremos dando continuidade ao nosso programa, apresentando o painelista cá da parte do cristianismo, e temos em primeiro lugar o pastor Arthur e em seguida temos o presbítero Agostinho Citói. E temos em terceiro lugar o pastor Pedro Fulano Baene. E em quarto lugar temos o presbítero Simeão Banse. E por quinto lugar temos o presbítero Eliel Salomão Macuiana. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao meu companheiro moderador. Convido o Cari Abibo Eduardo Manuel. Pode usar isso? Não prefere isso? Tá bom. Yes, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tá certo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لتدخلن المسجد الحرام إن فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Caros irmãos respeitados ulamás, cá estou eu para fazer um resumo das palavras que nós acabamos de ouvir. Essas palavras são provenientes do Sagrado Alcorão. Este Sagrado Alcorão é o livro que os muçulmanos seguem como uma guia. Lá nesse livro contém as leis divinas, isto é, as leis de Allah. E eu dizia, quando estava a recitar, citei um ayat que dizia, um versículo que dizia Muhammad Rasulullah, que significa Muhammad é o mensageiro de Allah. Para dizer que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles eram compaixosos para com ele, assim como para todos, e eles eram muito bons para aqueles que eram bons para com eles e eram maus para aqueles que também eram maus para os companheiros. Muito obrigado. Muito obrigado.
Inshallah, vamos ter uma apresentação belíssima do Sheikh Fária Bibo. Em seguida, convido o Dr. Ismael Panachand para tecer as considerações iniciais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bem, antes de falar nos 2 pontos que eu gostaria de falar em 5 minutos, gostaria só de dizer que, em primeiro lugar, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu essa oportunidade, esta luz em termos de ideia, sobretudo pelos sheikhs, pelos irmãos de outra congregação, em aceitar este, digamos, entre aspas, desafio, porque falar de um tema como este não deve ser fácil. É um tema muito sensível, sensibilidade. E agradecemos a Allah por isso, agradecemos aos sheikhs e agradecemos à outra equipa por nos abrilhantar com este programa, que, inshallah, seja proveitoso para todos nós. Agradecer também a todos os presentes, alhamdulillah, por estarem cá presentes. Alhamdulillah, várias individualidades, personalidades. O Islã é feito por todos nós. E também o cristianismo, obviamente, porque o próprio Islã nos ensina a acreditar em todas as escrituras, Zabur, Injil, Taurat, enfim. Nós, como muçulmanos, acreditamos também nas outras escrituras sagradas. Falando concretamente nos 2 pontos, seria o debate. O debate é quando 2 ou mais pessoas, ou congregações, neste caso, têm opiniões ou posições diferentes. Quando isto existe, havendo necessidade de harmonizar essas diferenças, quando se criam este tipo de programas, debates, com um único propósito: dissipar a um e outro equívoco que possa existir. O objetivo não é afrontar-nos ou mostrar que estamos a guerrear ou somos contra ou a favor. O nosso objetivo é a verdade. O nosso objetivo é que saiamos daqui todos satisfeitos e que possamos saber melhor realmente quais são as características de um verdadeiro profeta. Esse é que é o nosso maior objetivo. Aqui não queremos vencedores nem vencidos, queremos verdade só. Tanto mais que na organização do programa optou-se, como podem acompanhar, pela justiça. A justiça o quê? Tem a ver com equidade, igualdade, quer de oportunidades, quer de intervenções, quer de minutos, tudo está preconizado para que não haja algum tipo de favoritismo aos muçulmanos em detrimento dos cristãos. Isso que fique bem claro. Queria pedir aos irmãos que silenciassem os telemóveis, porque assim que começar o debate, os álimos, os nossos irmãos do outro lado vão precisar de mais concentração, vão precisar de mais calma para trazerem para nós aquilo que é verdade. E qualquer toque poderá, obviamente, perturbar o programa. E também pedir, já agora, em jeito de sugestão, que no final do programa haverá uma sessão aberta de perguntas e, obviamente, algumas respostas. Durante ou no decorrer do debate, queiram fazer anotações de uma e outra questão que possivelmente será satisfeita no fim do programa. Chegado aqui, acredito que é tudo que me devia fazer consideração. Mais uma vez, dar boas-vindas a todos e, sobretudo, a outra parte que aceitou de boa fé esse pedido de debate e o nosso Jazakallah como organização.
mais uma vez, boa tarde. E neste momento nós estaremos aqui a ouvir uma breve apresentação sobre o cristianismo. Dizer que o painel que pertence ao grupo cristão é o grupo denominado Mocripe, e estaremos aqui em linhas gerais a apresentar uma pequena abordagem sobre o cristianismo. E desde já gostava de convidar cá o pastor Lourenço para nos trazer aqui a apresentação do cristianismo, e desde já pedir a sua atenção, o irmão, a irmã que está neste lugar, e estaremos recebendo cá o nosso pastor. Boa tarde a todos. Portanto, o tempo que temos é breve, entretanto, é o que está disponível. Eu quero me apoiar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que tem aqui creio que o melhor resumo do que poderíamos falar ou dizer a respeito do cristianismo. Em linhas gerais, creio que todos nós sabemos que ele começou com a pessoa e a obra de Jesus Cristo há um pouco mais de 2000 anos atrás. Portanto, o evangelicalismo, os cristãos, embora existam vários subgrupos dentro do cristianismo, mas o cristianismo clássico, ou histórico, ou tradicional, crê de facto que o cristianismo tem o seu centro a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E essa obra de Jesus Cristo resume-se basicamente no seu sacrifício, na sua morte sacrificial na cruz do Calvário. O cristianismo crê nas Sagradas Escrituras, numa cópia igual a que eu tenho aqui, feita de 66 livros. O Antigo Testamento tem 39, o Novo tem 27 livros. E desde sempre, ao longo da história, há consenso de que estes são os livros que resumem o que Deus, ao longo da história, comunicou de essencial para a fé cristã. Alguns outros grupos dentro do cristianismo, eles têm uma coletânea um pouco mais acrescida que essas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela usa uma Bíblia diferente da nossa, diferente porque tem alguns livros acrescentados, tem alguns outros volumes a mais. Mas a grande maioria acredita, de facto, nesses 66 livros. E é dentro desses 66 livros que o cristianismo ele vai se fixar, vai de lá extrair a sua fé, vai de lá extrair a sua crença. Então nós dizemos uma máxima: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós queremos a respeito de Deus, a respeito da criação e de toda criatura, ela deve vir da Bíblia. E é de lá onde também passamos a nos perceber, de facto, como cristãos, e é de lá onde também extraímos a nossa compreensão a respeito do que poderia ser cristianismo. Eu dizia no início que o cristianismo ele vai ser, de facto, vai estar centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso nós entendemos a partir
da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Nos 4 evangelhos que falam sobre Jesus Cristo, nós temos essa orientação muito clara que Jesus Cristo deve ser, de fato, a base da nossa fé. Por que os cristãos eles se fundamentam principalmente em Jesus Cristo como a base da fé, como Senhor e Salvador? Quando lemos a Bíblia, entendemos que Deus ele tem um plano. Deus tem um plano para a humanidade, tem um plano de salvação. E este plano existiu já sempre, desde o início. Portanto, todas as referências que eu for a fazer é de acordo com o texto sagrado, a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Nós entendemos pelas Escrituras, pela Bíblia, que Deus ele tem um plano. E tudo começou, segundo a Bíblia, lá em Gênesis 1, capítulo 2, quando ele criou o mundo perfeito, o mundo segundo a sua perfeita vontade. E a Bíblia relata que quando Deus havia criado todas as coisas boas, veio lá Satanás, intrometeu-se na criação, tentou o homem a agir contra a vontade de Deus. O homem aceitou a oferta daquela tentação, escolheu pecar contra o Senhor, duvidou do caráter perfeito de Deus e assim ele fugiu daquele plano original de Deus, aquele plano perfeito desde o início. A partir daquele momento que o homem ele se afasta de Deus, ele se rebela contra Deus, aceita a tentação de Satanás, o mundo ele entra em caos. Tudo separou-se, tudo desfez-se. Pela primeira vez, a humanidade experimentou a dor, experimentou a morte, experimentou o sofrimento, experimentou o desentendimento, guerras e todo o mal que nós conhecemos. Deus não ficou satisfeito com isso, porque o seu plano inicial era, de facto, um mundo perfeito. E a partir daquele momento, ele desencadeou um plano de redenção, um plano de salvação. Porque a sua justiça, de facto, foi ofendida pelo fato do homem ter pecado, Deus exigia que a sua justiça fosse reposta. E essa justiça veio a ser reposta. Tem um todo historial, tem um todo decorrer da história que não é possível num tempo que temos, mas há uma toda história, há um todo desenrolar do cenário que vem a terminar precisamente com a pessoa de Jesus Cristo, como aquele que haveria de pagar pela ofensa que o homem cometeu, pelo pecado do homem. Então ele vai à cruz, dá a sua vida no lugar do homem pecador, colocando assim a possibilidade de todo aquele que olhar para ele, crer em Cristo, crer que de facto o lugar que ele tomou na cruz era precisamente do homem pecador, experimenta com Deus um novo relacionamento, um relacionamento vivo, pode ter acesso a Deus, pode se relacionar como nós nos relacionamos com qualquer pessoa. A diferença é que Deus, sendo Espírito, eu vou manter esse relacionamento conforme nós entendemos, meditando nas Escrituras e desenvolvendo uma vida de oração e de piedade. Eu creio que o cristianismo pode ser resumido mais ou menos nessas 3 linhas, nessas palavras que aqui acabei de dizer. Mas isso diz respeito ao passado e ao presente. E quanto ao futuro? Nós acreditamos que, assim como Cristo veio, ele voltará. Acreditamos que ele ressuscitou e hoje ele está a reinar à destra do Deus Pai e um dia ele voltará para estar eternamente com todos aqueles que acreditaram, com todos aqueles que confiam,
com todos aqueles que creem no seu sacrifício na cruz do Calvário a favor do mundo. Portanto, isto está resumido no livro de Coríntios 15, primeira carta de Coríntios 15. Eu vou ler pelo menos os 5 primeiros versículos. Diz: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. O que é isso que era mais importante? Quais são essas boas novas para o mundo? Aqui diz o texto: Cristo morreu por os nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. Ou seja, o cristianismo é histórico, foi testemunhado por muitas pessoas e a literatura paralela, as escrituras atestam isso também. Eu creio que esse é um bom ponto para pausar e dar prosseguimento aos outros. Bem, feita a apresentação pelo pastor Pedro sobre o tema características de um verdadeiro profeta, convido o Sheikh Abdurrahman Ibn Said para abordar sobre o mesmo tema, mas do ponto de vista islâmico. Desculpa, não é o Sheikh Abdurrahman Ibn Said, mas sim Maulana Muhammad Rafiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. E o meu muito boa tarde aos painelistas da parte cristã. Sintam-se à vontade neste encontro, se Deus quiser. E eu vou mesmo ser breve, né, para que não consuma mais que o meu tempo. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos orientou para tudo isto que nós estamos a ver para a prática, pois não estaríamos orientados se Ele não nos orientasse. Em seguida, eu vou usar apenas o Alcorão e uma passagem em que o profeta sallallahu alaihi wasallam e sahabas estavam sentados e o arcanjo Gabriel vem e fala com ele de uma forma como quem pergunta, mas ao mesmo tempo sabe do que está a perguntar. Sahaba kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain não sabem de quem se trata, apesar de ter roupas todas limpas, brancas, mas sem sujidade. Quer dizer, se tivesse sujidade seria um hóspede, mas com roupa branca limpa, não se nota a sujidade. É pessoa da casa, mas ninguém conhece ao mesmo tempo. E depois Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam explica a Hazrat Umar, que é o narrador da passagem, que se tratava do arcanjo Gabriel, que veio ensinar o Islã aos crentes. Então eu vou iniciar com os ditos de Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, que defendem a crença islâmica. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ali Imran. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Allah testemunha que não existe Deus senão Ele, e assim testemunham os anjos e os dotados de ciência. Aqueles que mantêm a verdade, não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, a religião perante Deus é o Islã, a submissão às ordens de Deus, e aqueles aos quais fora concedido o livro não discreparam senão após a ciência haver chegado, movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Deus, por certo, Deus é destro no ajuste de contas. E se eles argumentarem contigo, ó Muhammad,